das participantes já está aqui a postos. Júlia Vitória já está aqui no esquema. Você concorda comigo que todo mundo tem um golinho de carência? Concordo. Tá vendo? Vamos ver a opinião profissional. Porque a doutora Elisandra Nascimento vem para tirar isso a limpo. Pode entrar, por gentileza. Boa tarde, pessoal. Tudo bem, doutora? Pode sentar. Boa tarde, Carol. Boa tarde, plateia. Boa tarde. Prazer estar com vocês novamente. Prazer é todo nosso. Seja bem-vinda, fique à vontade. Responda só a minha pergunta. Eu estou certo ou estou errado? Opa. Você ouviu? Ouvi tudinho ali de trás. Então, todo mundo tem ou não? Ou sou eu que eu acho que eu tenho. Tá sentindo carente, Gabriel? Você tá muito carente. Não é? É interessante isso, Gabriel. Boa tarde, pastor Márcio. Boa tarde, tudo bem? Já até dando um start aí no nosso tema dessa tarde, todos nós somos carentes, sim. Quem é que não precisa de carinho, afeto? Fomos criados para ser amados, né? Então você tá certo sim, Gabriel. Todo mundo tem um pouco de carência. Essa carência ela é justamente algo como a senhora falou. É algo normal, é algo do ser humano. Só que eu acho que quando isso passa um pouco do limite, que se torna um problema na vida da pessoa, não é? Sim, Gabriel. Essa é a questão, né? Que nem eu falei inicialmente. Todos nós temos esse ser carente, né? Essa questão de precisar de carinho, de atenção. Nascemos para ser amados. A questão pode se tornar um problema quando isso perde o controle. Como assim? Por exemplo, quando se fala de psicologia, psique humana, começa do nosso nascimento, né? O excesso ou a falta começa a virar um problema, né? Excesso de atenção para um grupo de pais, grupo de cuidadores muito grande dessa geração, aonde tudo dá, aonde tudo pode, aonde se dá demais para os filhos. Esses filhos, pelo excesso de carinho, excesso de afeto, excesso de ter, ele começa a ser um dependente afetivo. Quando ele começa a se relacionar nos grupos, nas relações com amigos, nas relações amorosas, na relação do trabalho, ele quer muito. E quando ele não recebe muito, ele não entende. Então, vira uma pessoa dependente e isso vai gerar problemas para essa pessoa. Assim como a falta também, né? Uma casa que não tem afeto, não tem carinho, não tem amor, quando essa pessoa começa a se desenvolver nos seus relacionamentos, seja amoroso, de amizade, em trabalho, essa pessoa também vai dar problema, porque ela vai descontar e vai querer muito que o outro supra essa necessidade. E as pessoas não têm obrigação de cobrir todo esse afeto em nós, né? Afeto é uma troca. É uma troca, né? Nós damos e recebemos, mas quando a gente deposita tudo isso, toda essa necessidade em cima do outro, a gente pode se frustrar. Muito bem. Depositar tudo no outro, né, é até perigoso. Sim. E doutora, falando a respeito assim dessa questão dessa carência, né, excessiva, como que a pessoa pode identificar quais são os sinais, os sintomas que a pessoa que estiver assistindo em casa pode olhar e falar, opa, talvez eu esteja com um nível a mais de carência, eu tenho que me policiar em relação a isso? Sintomas? Bom, vamos pensar aí para abranger em todo tipo de relação, né? Não falar só na amorosas. Os relacionamentos nossos começam na amizade, na família, na escola, na faculdade, no trabalho. Um dos sintomas é você querer ser o centro das atenções. Né? Em todo momento eu preciso encontrar uma forma de chamar atenção. E quando eu não recebo essa atenção, eu viro a cara, eu fico mal-humorado, eu desfaço a amizade, eu falo que você não me enxerga, que você não se importa comigo, daí por diante. Outros sintomas, e uma coisa até interessante, quando vocês me trouxeram o tema, eu falei assim, uau, algo que vale a pena falar, né, para essa geração, para a nossa geração. Redes sociais, mundo virtual, né? Hoje são as janelas da carência no planeta. Pessoas carentes buscando afirmação, buscando serem aceitas. Quando a gente fala de carência, essa falta, né? Nós estamos falando de pessoas que ficam
todo momento tentando ser aceito pelo outro. Ou seja, estou aqui, eu existo, me dê atenção, eu deposito a minha falta. Uma delas são nas redes sociais, aonde eu espero do outro, ali do outro lado, que me enxergue, que me ame, que me deseje, que me aceite, né? Mais sintomas, vamos pensar aí. Desde a vida aí da criança, de um pré-adolescente, a birra, as provocações, é uma forma de estar mostrando que eu tenho uma carência excessiva, né? A possessão nos relacionamentos amorosos, né? Eu exijo de você, em todo momento, atenção, todo momento que você esteja ao meu lado, todo momento que você diga que me ama, todo momento eu estou buscando afirmação. Sempre é essa falta, sabe? Esse vazio que há em mim. E eu transporto isso nas minhas relações. Entre outros, né? Nós podemos ir lembrando aí ao longo perigosa, hein, Márcio? Perigosa, muito perigosa. Doutora, o que se diz respeito ao jovem do dia de hoje? Por que ele se encontra tão carente, tão necessitado para ter alguém? Porque eu estou falando do jovem, porque o jovem a gente aborda muito assunto assim, né, pastor Gabriel, né? E a galera hoje está desesperada, porque talvez foram decepcionados no passado. Por que tem esse problema tão intenso na juventude do dia de hoje? Então, Márcio, bem pegar o ponto que nós estávamos falando da pergunta anterior. Um dos pontos, a falta de amor no lar, a falta de carinho. Eu não tive carinho na minha infância, eu não tive afeto. Até uma coisa muito legal, e eu vejo alguns artistas começaram a divulgar isso. Ame sua filha, ame seu filho, somente para as meninas, né? Mostre para ela o quanto ela é amada, o quanto ela é linda, o quanto ela é desejada. Porque se eu alimento essa criança, vamos dar o exemplo da moça, de amor e de afeto no primeiro relacionamento, que é o da casa, eu vou crescer uma adulta mais saudável, né? Mais convicta que sou amada, logo eu não vou despejar essa carência a alguém. Quando eu tenho essa falta em casa, que é a nossa primeira base, eu vou tentar procurar isso na rua. Eu começo a querer me relacionar cedo, os jovens querem achar que a solução vai ser arrumar alguém e casar para ser feliz. E não é essa a realidade, porque se eu sou carente desde o meu fundamento, eu vou transportar isso para o meu relacionamento, vou ter um namoro conturbado, vou ter um noivado conturbado e vou ter um casamento conturbado. Porque a incompletude é minha, é na minha história. Então, é o vazio. E ligando para as redes sociais, é o status, é a comparação, é poder mostrar para os amigos que eu também posso. O perigo das redes sociais é muito essa hoje, né, nessa geração. É aquela concorrência do pode ou não pode. É a concorrência de quem pode mais. É ser aceito, é uma forma de comunicação. Ah, meu amigo namora, minha amiga namora, só eu não namoro. Então, eu também preciso provar para os outros que eu também posso. Provar para a família. Quando a gente vai ganhando uma certa idade, existe a cobrança, né? Dos tios, dos pais, dos avós. E você não vai namorar? Você que não quer namorar, e existe muitas cobranças, e às vezes até errônea, que empurra o indivíduo a relações precipitadas, porque as pessoas querem mostrar para nós, no exemplo, a família, que esse é o certo e você está fora. Então a gente fica buscando um padrão de aceitação na sociedade. Esses são os motivos errados que tornam as pessoas mais carentes, porque elas ficam mais frustradas, assim, poxa, só comigo não acontece? E aí elas se empurram para qualquer tipo de relação e, de repente, já entram em relações abusivas, entre outras. Muito bem, isso aí. Doutora, eu gostaria de fazer uma pergunta para ti, relacionada à cultura. Antes disso, eu quero falar com a Júlia Vitória, que vem dos Estados Unidos, e eu queria que você falasse sobre a cultura do jovem lá. O jovem lá é muito carente, aonde que ele deposita a carência dele, como é que é? É muito diferente a nossa cultura em relação a isso? Eu acho que é bem diferente. Tipo, as pessoas lá dos Estados Unidos são um pouco mais frias. Tipo, é bem difícil se enturmar com a galera, em um grupo que já foi formado há muito tempo, especialmente na escola.
Então a carência, às vezes, dependendo da pessoa, é um pouco mais alta, porque tipo, não consegue se enturmar com a galera certa, não tem um certo tanto de amigos, mas sei lá, depende. Eu acho que a carência lá é um pouco mais alta, porque tipo, eu sinto muita falta das pessoas aqui do Brasil quando eu volto para casa. Então eu fico um pouco carente, fico, poxa, Porque o cadê os pessoal daqui é um pouco amigos? mais caloroso. em Sim, relação tipo, a não isso. precisa fazer muita coisa, é só ir para casa de alguém, arrumar um café, um pão, um requeijão. Você tá lá na presença de pessoas incríveis, mas lá é um pouco mais difícil. Como que fala? A convivência mesmo. Isso, né? procurar isso. Então a carência é um pouco mais alta. E aí, doutora, eu queria que a senhora falasse a respeito disso, porque né, por sermos talvez um pouco mais caloroso, talvez a pessoa sinta um pouco menos, ou tem esse termômetro, vamos dizer, né? Tem uma dificuldade em casa, mas tem pessoas que podem dar um pouco mais. Mas numa cultura onde o pessoal é um pouco mais reservado, é um pouco mais a deles, né? Como a Júlia falou, na escola e tudo mais. Isso pode gerar o quê? Né? Ela que não demonstra carência, mas é carente. O que isso pode gerar na vida dela no futuro? Isso é tão interessante, Gabriel, se a gente for pensar nesse ponto cultural. Eu mesma, dentro da minha família, tenho um dos meus irmãos que casou com uma estrangeira. E realmente eles são mais frios ao nosso modo de viver. Porém, há uma comunicação entre eles, né? E eles se entendem. É mais fácil, eu acho que para nós, por exemplo, brasileiros, que somos mais calorosos, sofrer ao se relacionar com uma pessoa mais fria, né? E isso é interessante, que é cultura. Eles se acostumam, é um padrão de vida e tá tudo certo. Agora, para nós... A gente que está sempre esperando Sim. essa máxima do outro. Sim, você vê como que é cultural, né? Agora, para nós brasileiros, que justamente essa coisa de ser um povo mais caliente, mais quente, ao se relacionar com uma pessoa estrangeira, a gente vai se sentir frustrado, talvez. Porque fala assim, nossa, eu amo e ela não, eu amo e ele não, que não tô bem nessa relação. Mas entre eles, né, na sua própria cultura, tá tudo certo. Tá tudo certo. Né? Tá tudo certo. Então, acaba sendo uma adaptação, acaba sendo uma forma de aprendizagem de vida, né? Por isso que eu costumo dizer que nós somos comportamentos, aquilo que nós somos ensinados. Então, dentro do quesito cultura, na nossa cultura, essa questão de afeto pesa mais. Pesa mais o afeto, o tato, né? O toque, o estar junto, demonstrar esse afeto. É como dizer assim, para muitos outros países, o afeto é demonstrado de outras formas. Dá-se para pensar até mesmo no japonês, né? Que falam que eles são mais frios. Talvez nosso modo de pensar, mas eles têm uma estrutura familiar muito boa. Né? Que muitas das vezes nós que somos tão calorosos não temos. Não temos. É um troca-troca. Ah, você não me deu afeto aqui? Peraí, alguém vai me dar. É uma insatisfação pessoal e eu acho que você não me completou, eu vou ali, troco de relação e vou pro outro. Você não me completou? Tchau. Troco e vou pro outro e vai indo por diante. E também isso é um buraco. É um buraco, uma incompletude sem fim. O japonês é o povo mais inteligente do universo, né? Não, e a gente vive num mundo muito diverso, né? O negócio é a gente entender essa diversidade, ser flexível nos relacionamentos, né? Para que tudo caminhe bem. E como já foi comentado aqui, todo mundo então tem um pouquinho daquela carência. E eu gostaria de saber, doutora, então, se tem uma certa idade, um período ali que isso é um pouco mais latente, isso é um pouco maior. Né? Você já comentou que tem desde a infância, pode acontecer, ali, desde a base familiar e tudo mais. Mas tem algum período na vida em que a pessoa pode se encontrar e a carência bater mais forte? Olha, Carol, acredito que sim. Porque na infância, é claro que isso dói muito, né? Os nãos, essa busca de afeto que a gente busca e não recebe dos nossos pais ou dos nossos cuidadores, isso vai nos afetando. Porém, como é um processo de aprendizagem, eu estou gerando um comportamento, eu estou me identificando como indivíduo, eu começo a achar talvez que isso é até normal, mas isso vai refletir na minha vida adulta. Quanto mais adultos nós somos, indo até para a idade da terceira idade, eu acredito que mais carentes nós tendemos a ficar. Porque nós sentimos de uma forma muito mais latente a necessidade de compartilhar, de dividir, de viver
em família, de dividir a vida, né? Porque na infância somos criados, somos guiados. Então, estou sendo conduzida, alguém está me conduzindo e está tudo bem. Ainda que não esteja, mas minha informação psíquica é que está tudo bem. Na adolescência, eu estou na descoberta. Então, entre vocês vão se descobrindo, acha para alguns vem, é um namorar que vai resolver. É descoberta, tudo está florando, vai tentando vir para cá, para lá, para lá. Mas quanto mais idade a gente vai ganhando, isso vai ganhando mais significados. Você fala assim, poxa, estou só. Poxa, isso me falta. Você vai começando a traçar o que é importante para você, o que não é, e a falta ela vai ser mais latente, vai ser mais presencial. Assim como na terceira idade. Vamos pensar, não sei se você tem avós, eu tenho minha avó materna, né? Nossa paixão, que deve estar até me assistindo agora, ela tem já seus 86 anos, e desde que meu avô partiu, que já tem uns 10 anos, ela fala assim, o dia que Deus me levar, eu vou estar bem. Por quê? É a carência, é a falta. Por mais que tenha uma família enorme, é a sensação de estar só, que um pedaço importante foi tirado. Então, nós vamos ficando mais carentes, porque isso vai ficando mais latente. A idade vai nos tornando mais donos de nós mesmos, e isso faz a gente enxergar mais as nossas necessidades reais. Profundo, né? Profundo. Doutora, eu já estou com um rapazinho aqui, de 11 anos, Eduardo. Eu gostaria de fazer uma pergunta aí que se trata em relação à família, correto? Sim. Como é que os pais devem tratar a criança na infância para ela criar independência na caridade quando crescer? Eduardo? Quantos Uau, anos você tem? que pergunta inteligente. 11, mostra o RG aí. Tem mesmo? Você tem uns 30? Uau, né? Que pergunta inteligente. Por gentileza, consegue até repetir? Como é que os pais devem tratar a criança na infância para que ela crie independência na caridade, quando ela tiver mais ou menos o tamanho do povo aqui da plateia? Quando eles estiverem bem velhos como eles, é isso? O querido aqui é engraçadinho. Olha, Eduardo, uma coisa que falta muito nessa sua geração, a dosagem. Temos que amar, sim, com certeza. Temos que amar nossos filhos, seja no papel de filho, ou se você é cuidador, né? Ensinar o amor, ensinar a troca, ensinar o respeito ao outro. Mas uma coisa que eu falo muito na importância dentro da psique dos indivíduos, eu falo muito para pais, atendo muitos adolescentes, falo, tem que aprender a amar e a corrigir. Os pais têm que aprender a dar sim e dar um não para os filhos, mas de uma forma inteligente. Fala assim, filho, Eduardo, por exemplo, me fala uma coisa aí que te faz bem, que te faz sentir amado, alguma coisa que você pede para os seus pais, que você já recebeu um sim, uma coisa que você recebeu um não. Chuteira. Chuteira? E você pediu e ganhou? Essa que tá no seu Assim, pé. eu não pedi. Eu fiquei assim, pai, compra pra mim, por favor. Aí essa daqui, por exemplo, eu fui jogar futsal. Meu pai, ele veio assim com uma surpresa. Eu não vi quando ele trouxe. Ele trouxe uma pra mim e uma pro meu irmão. Aí, ele... Aquele ali? É esse mesmo. Olha! É legal mesmo. Aí foi uma surpresa. Mas meus pais, eles dão um afeto igual. Ele tem 3 filhos. Que sou eu, o Eduardo, o Leonardo e a Melissa. E assim, eles não... Do jeito que eles tratam a gente, acho que eles não vão deixar a gente carente. Eu tô ficando com medo dele, cara. É a mamãe, filhinho. É o mini homem, né? Super Rapaz, inteligente. pô, apresenta aí, cara. Ele quis. Tem futuro. Então, Eduardo, é isso. É saber... a sua pergunta inicial é como os pais devem educar essas crianças. É saber dar e também saber ensinar os filhos que mesmo se que de repente eu não possa te dar sua chuteira hoje, não é sinônimo que eu não te amo. Entendeu? O material não é um sinônimo de amor. Então, acredito que para os pais que estão assistindo, educar é saber amar. E saber amar não é só dar bens, dar pertencimento para o filho, para a filha. É andar junto, é viver a vida com os filhos, é ensinar relacionamento humano.
tem pais hoje que não ensinam relacionamento humano. Normalmente os pais hoje estão trabalhando o dia inteiro, deixam os filhos sendo cuidados por terceiros, os pais chegam em casa, precisa fazer comida, o pai precisa estudar alguma coisa, aí o filho, mãe, pai, fala assim, calma que eu preciso cuidar, toma, assiste um vídeo aqui no YouTube. Isso não é uma forma de dar afeto. Tem muitos pais terceirizando o seu papel, né? Então, é estar presente na vida do filho. Eu acho que essa é a melhor resposta, com sims e com nãos. E educando que mesmo que haja nãos, que isso não é sinônimo de não amar, é sinônimo de ensinar, preparar para o mundo, que você vai ter sim e nãos e tá tudo bem. Não é isso que vai te diminuir como pessoa. Aí você vai crescer um adulto saudável e entendendo que tá tudo bem, tendo sims e nãos. Que um carente tem dificuldade com não, certo? Agora, uma pessoa bem cuidada não vai ter tal dificuldade. Vai ter. Muito bem, ó, tô até igualzinhos aí. Eu sou gêmeos, eles. Você nasceu quanto tempo depois, você falou? Eu nasci um minuto primeiro que ele. Verdade. É verdade? Quanto primeiro? Leonardo. Oi? Leonardo. Quer fazer alguma pergunta pra doutora ou não? Não. Certeza? Absoluta. Tá quase chorando. Senhores, muito obrigado pela vossa participação, ok? Então, Deus abençoe vocês. Vai lá pro lugar, valeu, hein? Muito bem. Queria Trazer falar vocês pra sede. Já pode botar até na gravata e já era. Júlia, queria falar com a Júlia agora. Você que lida com adolescentes, com jovens, e você que hoje é uma ministra de Deus, você que leva a presença de Deus para essas pessoas, com certeza vê, tanto pelas redes sociais quanto presencialmente, essa carência de algumas pessoas, né, de atenção, de querer receber alguma coisa, ou de ver, ou de tirar uma foto, alguma coisa assim com você. Queria que você falasse um pouco sobre isso, em relação à sua parte como uma serva de Deus, como cantora cristã, e o que você fala para esses jovens, aonde que eles devem buscar de fato o suprimento de uma carência que de repente faltou dentro de casa ou em algum relacionamento. O que eu sempre falei, falo ainda e penso até para mim mesmo, é que o único amor que é um amor confiável, que é um amor que dura para sempre, sem falta, que é constante, é o amor de Deus. Às vezes a gente tenta achar carinho, amor nas pessoas, em coisas, mas que são tudo e todos passageiros. Tipo, eu mesma também, um dia, sei lá, Deus me livre, mas eu possa falhar nisso também. Eu sou humana, todos nós somos. Então, eu acho que se todos nós paramos um pouquinho, parar de tentar achar esse amor que vai preencher todos os vazios em nossas vidas e olhar para Deus, vai melhorar bastante, porque Deus, o amor dele é constante, é para sempre. Independente do dia mal, se for um dia mal, dia feliz, se você estiver lá em cima ou aqui embaixo, ele te ama. E ele sempre vai te demonstrar isso em formas simples, grandes, em formas pequenas que até a gente nem entende. Mas só basta a gente deixar ele nos mostrar isso. Muito bem, isso aí mesmo. E Deus também fala não, né? Deus também dá não, Deus também dá sim. Ele sabe a dosagem. Ele dá por amor também. Por amor o não também. dele é 10 milhões de vezes melhor do que o sim de alguém que só está falando sim para te agradar e não quer o seu bem realmente. Verdade, muito bem, é isso aí. Doutora, a gente quer agradecer muito a sua presença, a sua participação aqui no nosso programa e queríamos que você deixasse seus contatos, por favor. Claro, Gabriel, já agradecendo também a vocês, sempre é um prazer enorme poder participar do Movimento Jovem. Bora lá para os meus contatos. Redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube. Vocês encontram a minha pessoa como psicóloga Elisandra Nascimento. Elisandra com Z, tá bem? Psicóloga Elisandra Nascimento. Podem me adicionar, me chamar. Será um prazer enorme falar com vocês. Quiserem me chamar também no WhatsApp, podendo, com certeza vou estar respondendo a perguntas. Nós continuamos o assunto fora aqui das câmeras. Será um prazer também conversar com vocês. O DDD é 11, o telefone 9 51 58 12 89. 9 51 58 12 89. Muito bem, mais uma vez, obrigado pela sua participação.